se você já parou pra pensar que a gente tem tantas tias aqui que a gente precisa falar e vai falar, obviamente, mas pra falar de tia Ciata, a gente tem que falar de tantas tias, né? E aí a gente tem a tia Ana, a tia Carmen, tia Ciata, tia Eva, tia Inácia, tia Marcelina, tia Maria, a gente tem tia Maria do Jongo, a gente tem tia Simoa, a gente tem tias baianas, tias fluminenses, tias, né? E uma das principais expressões do povo e que a gente identifica a presença deles em solo brasileiro, de norte a sul, leste a oeste, é que eles foram se ressignificando e trazendo as suas cosmopercepções através de alguns diálogos também, não apenas através de algumas insígnias ou signos, né? Que a gente consegue, assim, identificar rapidamente a presença do povo bantu, né? É certo que na escravização e nessa estrutura toda, né? Nessa colcha de retalhos que a gente tenta montar da história brasileira e que nunca nos foi contada, né? Para sobreviver ao trauma da escravização, do cativeiro, a sua desumanização, foi necessário reorganizar o território e o parentesco a partir da memória ancestral. E aí é onde a gente percebe que até hoje a gente costuma chamar, né, respeitosamente as pessoas de tias, né? Tia isso, tia aquilo, né? E a expressão tia no Brasil, ela tornou-se, na verdade, né, uma pedra angular dessa reconstrução. A tia, como instituição comunitária, ela representa as mulheres pretas, mais velhas, detentoras do axé, do conhecimento das ervas, da culinária e da tradição oral trazida dos africanos e aos seus descendentes, né? E essa expressão tias, ela tem essa importância, né, na historicidade brasileira, porque ela representa muita coisa. Ela representa a reconstituição de famílias, ela representa a constituição não apenas da educação, como o eurocentrismo determina nós, mas como uma visão de mundo, uma cosmovisão de mundo dentro de um mesmo espaço, né, territorial. E esse título não é diminutivo de nada, na verdade ele representa a cosmovisão territorial do continente africano, principalmente quando a gente fala sobre as culturas que entendem, né, que a sua cultura ela é matrilinear, ou seja, as culturas africanas são matrilineares, né, aonde a mãe, né, tem fundamental importância na construção social e familiar. Isso que a gente vê a expressão ser dita com constância em solo brasileiro, né? A gente vê as tias do samba, né, como eu falei aqui, algumas tias que não são do samba, mas que também reconstituíram e reconfortaram as memórias apagadas dentro, né, em solo brasileiro numa diáspora, né? No Rio de Janeiro, após a abolição, as casas dessas mulheres, né, ditas tias, né, baianas, né, do recôncavo baiano e de matriz bantu, eram verdadeiros quilombos urbanos, né? Ali se gerenciava a sobrevivência econômica, a proteção contra a repressão policial da época e a manutenção dos cultos quanto aos orixás, aos inquices e, consequentemente, ao nascimento, ali no Rio de Janeiro, ao nascimento do samba, né? E nos terreiros, né, e nos candomblés e nas comunidades, chamar uma mais velha de tia, né, é reconhecimento de que ela é o ventre coletivo que alimenta e protege a comunidade. Então, a expressão tia, a gente tem que entender, quando alguém nos chamar de tia, ela entende que ali talvez repousa um conforto familiar, né, ali repousa algo de importância para aquela pessoa e não apenas por educação. Dito isso, vamos seguir para contar a história de tia Ciata. Essa que foi uma das pioneiras, né, dentro também de Clementina de Jesus, Ivone Lara e todas essas que a gente já vem trazendo, essa que foi uma expressão cultural de forte influência no Rio de Janeiro e que deve ser rememorada pela sua história de luta, de resistência e de legado que ela nos deixa a partir do contar da sua historicidade e de toda a sua trajetória até os dias atuais, porque tia Ciata é rememorada ainda hoje, né, nos sambas e nas rodas de samba por todo o Brasil. Se você quiser saber mais, fique no vídeo. Meu nome é Flávia Vilas Boas, mãe de santo do terreiro Candeeiro, há 7 anos como pesquisadora do tronco linguístico bantu, e tô aqui para falar um pouquinho dessa pessoa, dessa celebridade que deve ser rememorada sempre por nós, principalmente porque ela traduz através de toda a sua história, né, o que o samba, na verdade, o que as mesas de samba e o que os quilombos urbanos representam na história do Brasil, né? Hilária Batista de Almeida, conhecida nacionalmente como tia Ciata, nasceu em Salvador, Bahia, em 1854, filha da diáspora africana que moldou a cultura brasileira. Ela chegou ao Rio de Janeiro no final do século XIX, em um período marcado por profundas transformações sociais decorrentes da abolição da escravatura e também tendo a sua trajetória confundida com a sua própria história de resistência cultural e negra. Lembrando que esses estudos da tia Ciata partem deste livro, Enciclopédia Negra no Brasil, e este livro ele traz assim um resumo de toda a trajetória de tia Ciata e o que ela representa hoje para a cultura brasileira, né? O nome feminino Ciata pode ter sido derivado da expressão Aciata ou Assata ou Aissatou ou Aciatou, raiz na África Ocidental, popularizando-se em países de tradição islâmica em homenagem a líderes históricos. A origem cultural deste nome é uma adaptação regional da língua fula ou de origens árabes, profundamente enraizada na cultura de países como Guiné, Senegal e Mali. O significado principal que a gente pode notar como uma corruptela dessa palavra Aciata é a tradução não literal, mas a tradução como guerreira, mas também como líder, como uma homenagem. Eu estou te prestando uma homenagem, tia Ciata, com relação ao seu nome e ao seu poder social que você detém sobre nós, né? Então, ela também pode ser traduzida como uma dádiva divina, um presente de Deus, né? Por isso que é chamado tia Ciata. Uma das primeiras curiosidades que eu tenho que trazer para vocês é, na verdade, que essa foto que eu vou trazer aqui não é a foto da tia Ciata, né? A gente tem observado
direcionado aqui vários contextos, principalmente para lido num blog de uma pessoa. O blog é espiritosanto.wordpress.com, e ele traz a história, ele fala um pouco da história de Tia Seata. Fica indignado com toda a razão de que as pessoas não têm cuidado ao narrar a história dessa matriarca, de tal importância histórica para o povo brasileiro, e colocam qualquer foto, né? Então esta foto aqui foi tirada por um alemão, salvo engano. Inclusive a foto no seu rodapé consta que essa foto é de uma baiana, né? É de uma pessoa africana em solo brasileiro, mas ela não quer dizer que seja da Tia Seata. Nesse mesmo blog, que eu vou deixar ali nos comentários, eu vou deixar ali na descrição desse vídeo, ele traz a informação que possivelmente possa ser esta foto aqui. Em outra desconstrução da fotografia, da imagem de Tia Seata, muitas pessoas, né, ao falar de Tia Seata, e sem nenhum critério acadêmico, histórico, ou numa simples pesquisa, colocam também esta foto aqui como sendo de Tia Seata. Só que esta foto também foi extraída de um livro do Rosário dos Pretos, salvo engano, numa igreja que conta a história do Rosário dos Pretos, ou alguma irmandade, né, dos pretos, que serviam também como quilombos, mas um quilombo num contexto já de um catolicismo popular, né, e eles trazem, né, na capa de em uma dessas revistas, dessas irmandades, essa foto, que não quer dizer que seja de Tia Seata. Então, isso é importante a gente desconstruir desde o início, para que a gente fale exatamente de Tia Seata, né? Não necessariamente daquelas figuras que retratam quem é, mas que de fato não representa a imagem dela. Se a gente quer prestigiar alguém, a gente tem que buscar a historicidade dela, a imagem dela, né? Ou pelo menos trazer esse contexto que eu trouxe. Tia Seata, ela nasceu ali no Recôncavo Baiano, uns falam em Salvador, outros nesse livro aqui, né? Ele fala que nasceu na Bahia, talvez em Santo Amaro da Purificação, mas a gente não tem a documentação, né, da época, que foi logo após a abolição da escravatura. Ela migrou para o Rio de Janeiro em 1876. Segundo constam os relatos, ela teve 14 filhos e foi casada com João Batista, né? Ela morou inicialmente nas áreas centrais do Rio de Janeiro e entre os bairros da Saúde, de Santo Cristo e Gamboa. Uma das coisas também que se observa na historicidade de Tia Seata é que ela vivia mudando de local, né? Ela passou por diversos bairros no Rio de Janeiro, mas o que mais nos vai importar aqui para nós é falar quando ela se estabeleceu em definitivo ali na Praça 11, local que posteriormente seria conhecido como Pequena África, né? Tia Seata transformou sua casa em um verdadeiro centro de acolhimento, solidariedade e preservação das tradições afro-brasileiras, né? Em um contexto que milhares de negros libertos enfrentavam exclusão, perseguição racial e dificuldades econômicas, sua residência tornou-se um espaço de abrigo, né? Para recém-chegados da Bahia e para diversas famílias negras que buscavam reconstruir suas vidas na capital república. Sua atuação ultrapassava o acolhimento material, como Ialorixá, porque ela também trouxe, além do samba, ela também trouxe o candomblé da Bahia para o Rio de Janeiro. Inclusive numa crônica lá do João do Rio, ele foi em 1921, ele a descreveu assim, né? Falso candomblé com a presença de uma mãe aciata, que dizia a ele, finge de mãe de santo e seria uma negra baixa, fula e presunçosa, moradora da rua Alfândega, né? Então isso também traz esse livro aqui, vou voltar nele aqui, essa informação é trazida nesse livro, dessa crônica, né, de João do Rio, contrária a essa ideia de que de fato ela fosse uma mãe de santo do candomblé, né? Mas é certo que a maior historicidade, dito até por suas herdeiras, que de fato ela foi uma Ialorixá e uma liderança religiosa, e além de ser uma pessoa de extrema importância na sociedade, ela é, né? Na sua casa, ela formou uma verdadeira rede comunitária de apoio, herdadas das tradições africanas, porque para o africano é importante o acolhimento, é importante estar em família para se reconstruir e para se tornar alguém em diáspora melhor, né? Melhor não, né? Para se tornar alguém, ainda que em diáspora, alguém que seja reconhecido politicamente e socialmente, né? Sua casa era um espaço onde religião e cultura, música e convivência comunitária se entrelaçavam. Ali realizavam-se festas de candomblé, celebrações populares, rodas de capoeira, jongos, encontros musicais e mantinham viva a herança africana em meio à repressão policial e ao racismo institucional. As festividades realizadas na casa da Tia Seata tornaram-se célebres. Em uma época que o samba era criminalizado e associado à vadiagem, né? E a vadiagem, não sei se vocês sabem, ainda hoje é crime, né? Porque foi uma lei estabelecida lá pelo Código de 1890, Código Penal, né? Mas até hoje essa lei não foi revogada. Então ainda, essa lei foi criada justamente para se contrapor ao período da abolição da escravatura e também para punir os negros forros, né? Mas a lei da vadiagem ainda está em vigor e não foi revogada pelo governo. Ela desenvolveu, né? Tia Seata desenvolveu estratégias para garantir a continuidade dessas manifestações culturais e também religiosas, né? Na parte da frente da sua casa realizavam-se as apresentações de choro e outras expressões musicais que dissessem respeito à cultura afro-brasileira, né? E nos fundos aconteciam os batuques, os sambas e os rituais religiosos. Essa organização permitia que a cultura negra sobrevivesse, se fortalecesse, mesmo sob constante vigilância. Além disso, Seata era conhecida também por seus quitutes, que ela cozinhava extremamente bem, né? E servia, além de cozinhar muito bem, servia como fonte de renda de Tia Seata para garantir o seu sustento de toda a comunidade ao entorno da sua casa, né? Foi nesse ambiente total, entre o amalgamento de culturas e de pessoas,
pessoas e de resgate de identidades e devolução de civilidade às populações negras que foram jogadas à margem, que foram abandonadas pelo governo, é que Tia Seata encontrou na música vários sambistas de renome na época, como Pixinguinha, como Donga e João da Baiana. Essa tríade a gente vai falar em algum momento, e eu tô dando prioridade ainda às mulheres, né? Muitos historiadores consideram a residência da matriarca Tia Seata um dos berços do samba carioca, gênero que posteriormente se tornaria um dos maiores símbolos da identidade nacional brasileira. Olha que legal, né? Outro episódio marcante que a gente percebe na historicidade da Tia Seata, que também é nesse livro que nós estamos aqui, que é o que eu tenho maratonado nos últimos tempos, é a história de que ela curou o presidente Venceslau Braz. Ela fez, através das suas sabedorias de ervas e de toda a sua tecnologia ancestral, de conhecimento ancestral, sobre o tratamento das pessoas, curou o presidente Venceslau, que estava com uma ferida aberta na perna há muito tempo. E por conta disso, até se conta de que, apesar da repressão policial, após ela ter salvo o Venceslau Braz, ela não tinha perseguição efetiva dentro da sua casa contra as suas práticas, ou do samba, ou da cultura, ou da religião, né? E hoje em dia eu acho lindo os territórios que transformam, os terreiros, né? Que transformam esse espaço, tal qual a Tia Seata nos ensinou, né? Que era um espaço de canto, dança, música e fé e religião, né? De expressão cultural, né? A importância da Tia Seata, entretanto, vai muito além do samba. Sua história representa o protagonismo das mulheres negras na construção da sociedade brasileira, combatendo Florestan Fernandes, que fala que as mulheres negras eram caladas e pacientes. A gente já tem trazido histórias de mulheres potentes, não se calaram e que não eram pacientes, quanto à história política e social do país naquele momento. Foram as mulheres negras que transformaram o território brasileiro nessa potência que ele é hoje, apesar de todo o epistemicídio que ainda enfrentam a população negra em solo brasileiro, né? Em um período em que o Estado pouco ou nada fazia para integrar a população negra após a abolição, foram lideranças negras, como ela, que criaram redes de apoio, oportunidades de trabalho, espaços de sociabilidade e de cura, além de mecanismos de preservação cultural. Mas também, sua atuação demonstra como a resistência negra não se deu apenas por meio do confronto direto, mas também pela criação da comunidade, pela celebração da vida e pela manutenção dos saberes ancestrais. Tia Seata faleceu em 1924, mas seu legado permanece vivo. Sua memória simboliza a força das mulheres negras que sustentaram comunidades inteiras, assim como ainda hoje é feito por muitas mulheres negras, que seguem carreira solo e que sozinhas conseguem toda uma articulação política e social para a manutenção da sua família e do seu entorno, né? Mais do que uma personagem da história do samba, Tia Seata deve ser reconhecida como uma grande arquiteta da identidade cultural brasileira, uma liderança cuja atuação ajudou a transformar a resistência em criação, ancestralidade em futuro, a comunidade em instrumento de liberdade. E para terminar, eu vou deixar aqui uma música que dizem ser de Tia Seata, ou uma homenagem à Tia Seata, que Djonga fez para ela, chamada de Telefone. Muito obrigada, que Ingunzo que há Ingunzo, a minha força pela sua força, para que a gente possa contar a história, todas as suas personalidades dignas de serem rememoradas e festejadas nesse momento. E vocês guardem as histórias que eu trouxe, a reconstrução da imagem dela, figura mesmo, para que a gente não seja mais enganado por aqueles que querem contar as histórias dessas personalidades sem ter o devido cuidado quanto à personalidade negra e quanto à sua história, de fato, que ela é contada, apesar de ser contada por outras pessoas, mas dentro de um contexto geral é a história dela mesmo. Até mais. Pelo telefone, samba carnavalesco, gravado por Baiano e o Corpo de Coro, para a Casa Edson, Rio de Janeiro. O chefe da folia pelo telefone manda me avisar que com alegria não se questione para se brincar. Ai, 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 é deixar mágoas pra trás, oh rapaz. Ai, 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 fica triste se é capaz de esperar. Ai, ai, é deixar mágoas pra trás, oh rapaz. Ai, ai, fica triste se é capaz de esperar. Tomara que tu apanhe pra não tornar fazer isso, tirar amores dos outros, depois fazer teu feitiço. Ai, se a rolinha, senhor, se embaraçou, senhor, é que a vizinha, senhor, nunca samou, senhor, porque este samba se arrepiar, foi ver na bamba, mas vai soltar, senhor,